but I think you're overreacting. Like the wind and the rain, there's no point trying to change things. A long time from now, you'll be looking back on this with a smile. Let go of the dead weight you've been dragging around. There's no point asking anyone but yourself. At the end of the day, do you even want to be living this way? Caught in disappearing light that hits you right from behind. Falling backwards, don't know which is worse, but I think you might. Someday you'll know peace in a parking lot underneath the stars, that bright yellow sky. Darling, you know it's only a matter of time. I could be wrong, but I think it's time to let go. Hold yourself hostage in a place you can never go. Haunted in your mind, where there's no place left to hide. Caught in disappearing light, hit you right from behind. Falling backwards, don't know which is worse, but I think you might. Someday you'll know peace in a parking lot underneath the stars, that bright yellow sky. Darling, you know it's only a matter of time.
a gente vê que todo esse processo, eu vejo dois jovens, sinceramente me surpreendeu. Eu não sei se vocês são realmente jovens ou simplesmente aparentam. Eu estava falando para sua mãe aqui, Gustavo, com todo respeito, mas parece muito mais uma irmã. Então que essa jovialidade, que essa juventude seja uma constante para vocês a partir de hoje. Hoje que é um dia tão especial, um dia que vocês assumem matrimonialmente esse amor. Era isso que eu ia pedir para vocês segurarem a mão. Gustavo, vocês não têm ideia do quanto faz diferença a gente segurar a mão da noiva por enquanto e daqui a pouco a esposa. Eu digo isso falando por dentro, né? Porque muitas vezes o pessoal está olhando e está falando, nossa, o padre está usando aliança. Na realidade, eu não sou padre, eu sou diácono permanente, assim como outros 23 na Arquidiocese de Campinas. O diácono permanente é um ministro ordenado para 2 sacramentos, por batismo e por matrimônio. E é por isso que a gente sempre procura trabalhar com as famílias, porque a gente valoriza realmente a questão familiar. E eu falo do sacramento do matrimônio olhando por dentro. Sou casado há 26 anos e tenho uma filha de 22. Também sou jovem. E é isso que nos faz motivar realmente encontros como este. Porque é gostoso a gente trabalhar por aquilo que a gente acredita. E em nome dessa fé, que eu desejo de coração, que a graça e a paz do Cristo ressuscitado, o amor infinito do Pai, a comunhão e a inspiração do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, nessa comunidade de São Pedro, na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Paulinha. No dia em que esses nossos amigos, Gustavo e a Jamila, resolveram estabelecer o seu programa. Para eles, esse momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los atentamente nesse momento bonito. Vamos escutar atentamente a palavra que Deus hoje nos traz. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, seus servos, nossos irmãos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Gustavo e Jamila, para que unidos em matrimônio diante do vosso altar sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Em 2014, possivelmente numa troca de olhar, numa outra cidade, em Campinas, surgiu o que a gente está vendo concretizar hoje. Mas o sacramento do matrimônio não é só baseado em sentimento, ele tem que ser solidificado. E uma das bases da solidificação desse matrimônio é exatamente a palavra de Deus, a palavra que vamos receber nesse momento. Recebamos a Bíblia. Quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre esse evangelho, a gente começa a entender um pouquinho da dimensão sacramental do matrimônio. Você trabalha com TI, desenvolve sistemas, próximo disso. Então, quando a gente começa a construir a concepção de um sistema, você tem todo um planejamento. E às vezes você faz, de repente, um design, alguma coisa, não ficou bom. Aí você vai fazer de novo. Às vezes, na sua profissão,
Você tenta fazer uma leitura comportamental da pessoa, mas muitas vezes você não pode dar opinião porque a resposta está dentro da própria pessoa. Certo? O matrimônio é assim. Muitas vezes a gente acha que tem uma concepção pronta. Muitas vezes a gente acha que a gente faz a leitura correta. Mas às vezes a gente esquece que existe o sentimento do outro. Quando a gente começa a entender o aspecto geográfico do matrimônio, como a história de vocês, 4 cidades envolvidas: Cosmópolis, Hortolândia, Campinas, onde vocês se conheceram, e Paulínia, onde vocês estão casando. É interessante que, quando a gente começa, quantas vezes vocês pegaram essa estrada, de repente saindo de Hortolândia, indo para Cosmópolis, aí um pedágio ali no meio, enfim, todas são viagens. E a gente começa a olhar a nossa jornada de vida, a gente começa a entender a sua dimensão da bagagem que você traz. A dimensão da bagagem que você traz. Vocês vão juntar isso agora para uma jornada que vocês vão construir. E muitas vezes vocês vão encontrar desafios. Muitas vezes o design vai ter que ser refeito. Muitas vezes você vai precisar fazer uma releitura. Mas vocês vão aprender juntos. A partir de hoje, está sendo constituída uma nova família. Uma família sacramental. E essa cerimônia está sendo realizada num momento de Deus. Daqui a alguns dias, vai completar mais um aniversário daquilo que vocês consideram a data do namoro, dia 10 de maio. Correto? Perto do Dia das Mães. Olha que beleza. Vocês têm tantas jornadas já construídas, mas muito mais do que isso, é uma história que vocês vão estar construindo a partir de hoje. É uma história que vai envolver muitas pessoas. Vai envolver seus pais, os seus pais, que aliás vocês hoje não perdem uma filha, vocês ganham um filho. E por mais que de repente possa até, num determinado momento, vocês também não perdem um filho, mas vocês ganham uma filha. E por mais que a gente possa ter essa dimensão do ciúme, porque vai sair de casa, não vai estar mais com a gente, se vocês plantaram a semente correta no coração deles, vocês vão respeitar a escolha deles. E muito mais do que isso, vocês vão entender que a dimensão do crescimento que eles precisam ter, vai ter que partir deles. Ajuda sim, interferência jamais. Vocês não escolheram os seus filhos, né? Foi um presente de Deus. E aliás, belo presente. E digo mais, vocês não escolheram os seus pais. No entanto, vocês fizeram uma escolha hoje. Dá uma olhada nesse pessoal aqui, ó. Boa parte das mulheres, Marcela que chama essa cor, é isso? Marsala, né? Eu sei que minha filha se formou esses dias, a minha esposa estava com um vestido dessa cor aí. Olha só esse povo, vocês escolheram eles. Não foram eles que escolheram vocês. E vocês tiveram alguns critérios para escolhê-los. Vocês sabem o que significa padrinho? Madrinha? Vocês têm ideia do barco que vocês estão entrando? Tem? Padrinho vem de padre, pai. Madrinha vem de madre, mãe. Vocês se tornam paizinhos e mãezinhas, ajudando-os a serem fortalecidos no sacramento que eles estão recebendo hoje. Ajude-os a crescer, sem interferir. Muitas vezes, na iniciativa de tentar ajudar, muitas vezes a gente acaba atrapalhando. Eu peço a Deus que vocês tenham discernimento para ajudá-los sempre, fortalecê-los sempre, mas interferindo jamais. É uma linha muito tênue, onde a gente pode realmente fazer com que esses dois cresçam. Que esses dois cresçam matrimonialmente. E que esse amor que existe hoje, aos poucos vai tomando uma dimensão diferente. Hoje existe um amor físico. Depois ele vai tomando uma outra dimensão. E vai chegar no momento de um amor espiritual.
daqui 50 anos, por exemplo? Vocês já conversaram sobre isso? Daqui a 50 anos vocês vão ter assunto para conversar? É importante fazer esse tipo de avaliação, porque a gente tem que, porque o sacramento do matrimônio é um só. E eu digo para vocês, olhando por dentro, vale a pena. Se eu tivesse que casar, eu casaria de novo com a minha esposa, com a mesma esposa, porque é ela que Deus colocou na minha vida. E você vai assumir esse mundo hoje, a graça de poder cuidar da Jamila. E você, Jamila, vai assumir essa graça de poder cuidar dele. Permitam que eles ajudem vocês. Vocês estão dispostos a isso? As portas estão abertas ainda. Dá tempo de sair. Mas se ficarem, assumam, porque ninguém pode apadrinhar aquilo que não pode dar. Ninguém pode apadrinhar, testemunhar aquilo que não tem. Se vocês assumem essa função, os pais fizeram a função deles hoje, pela graça de Deus, pela leitura que eu fiz no corpo de vocês, vocês entrando, vocês fizeram um bom trabalho até hoje. Pelo gesto que você teve com seu pai, o gesto de carinho, demonstrou que você o respeita, demonstrou que ele é importante para você. Então mantenha esse legado de respeito, porque vocês vão falar 3 sims para mim. E o terceiro sim é em relação a filhos. Mantenha isso. É bonito quando a gente chega num sacramento do matrimônio e olha a maneira, o carinho como vai sendo tratado. O jeito que você entrou com a sua mãe. Não pensa que vai ser fácil para eles, você está saindo da sua casa. Mas é um gesto de amor que a gente permite que os nossos filhos alcancem voos, porque a gente tem a convicção de que aquilo que a gente poderia fazer, a gente fez. Então agora assumam isso de uma maneira plena. Eu queria deixar uma mensagem, só uma palavrinha com 4 letras para vocês, e que vocês fixassem essa palavra, mas fixassem no fundo do coração, porque a partir dela vocês podem ter um testemunho muito bonito de amor. Essa palavra com 4 letras é um verbo, termina com a letra R. Que palavra que é? Não é amor, não é amar, é doar. E vamos dissecar essa palavra. O D de doação. O sacramento do matrimônio, ele tem sentido quando a gente realmente se doa. Porque a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. E a felicidade do outro que me proporciona a minha felicidade. E eu estou falando por dentro. Eu não estou falando para fora. Porque eu renovo o meu sacramento do matrimônio todos os dias com minha esposa. Mesmo não falando para ela. Mas todos os dias eu falo para ela que eu a amo. Porque o sacramento do matrimônio é como um jardinzinho. E esse jardim ele vai sendo florido. Vão surgir ervas daninhas, mas a gente vai ter que ir lá e tirar para cultivar esse jardim. Quando vocês entraram nesse corredor aqui, que está cheio de flores, prefigurou o quê? O Éden, o paraíso. Se a gente pega a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é uma história de amor. E começa com a bênção de Adão e Eva, e termina com o casamento de Cristo com a igreja. Na bênção oficial, daqui a pouco vocês vão ver, a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo da morte, nem pela condenação do dilúvio. Você que estava estando aqui, esperando o Jamil entrar, é a prefiguração exatamente de Cristo, que no paraíso espera a igreja. Você recebeu, você a aguardou, você tem que cuidar dela. A segunda letra de doar, oração. Não percam essa dimensão, não percam. Um casal que reza junto, ele permanece junto. Porque a oração ela proporciona para nós muito mais do que momentos de intensidade, mas momentos também de aproximação. O casal que reza se aproxima. O casal que reza entra num aspecto psicológico de uma tranquilidade, de uma paz. E quando a gente está em paz, a gente transmite a paz. Isso é importante. Por mais que possam surgir dissabores, tentem rezar à noite.
para poder relembrar de tantos milhões de pessoas que tem no mundo, vocês escolheram um ao outro. Você saiu lá de Torlândia City, saiu lá de Cosmópolis, se encontraram em Campinas e casa lá em Paulínia. Vamos justificar isso nesse aspecto. Realmente se doando, orando. A terceira letra, sim, amar. Mas amar não uma dimensão desse mundo, mas uma dimensão mais plena, uma dimensão daquele amor gratuito, sem esperar. Quando a gente não espera, não existe a cobrança. Não existindo a cobrança, é tudo gratuidade. O sacramento do matrimônio, quando vivido em gratuidade, ele se torna mais pleno. E a última letra é de reconciliação, de resiliência. Quem tem a capacidade de perdoar, tem a capacidade de curar feridas. Feridas vão surgir, é inerente com o ser humano. Às vezes você vai fazer alguma coisa e de repente você nem está sabendo, mas ela vai surgir. Porque as mulheres, elas fazem perguntas já sabendo das respostas, não é verdade? E às vezes você não sabe a resposta que ela quer ouvir naquele momento, mas aos poucos você vai aprendendo a fazer essa leitura dela. E quando você começa, aos poucos, fazendo esse exercício, você também. Porque ele, pelo jeito, ele é um rapaz mais centrado, num aspecto mais racional. Então o vermelho é vermelho para ele, não tem uma segunda, um sobrenome de cor, mas você vai aprendendo a conviver com isso. E nessas divergências, havendo perdão, a reconciliação, a tendência é vocês serem mais felizes. E a resiliência, construam juntos uma vida. Cada diversidade que surge é uma oportunidade para o crescimento. É assim que, em nome da palavra sagrada do coração de Jesus, eu rezo para que vocês tenham, a partir de hoje, uma vida fundamentada na fé, uma vida fundamentada no amor, uma vida em que vocês possam crescer juntos e formar uma família, a Sagrada Família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos noivos Gustavo e Jamile, vê essa igreja na comunidade São Pedro aqui em Paulínia, para que na presença do diácono e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres e graças deste sacramento. Gustavo, Jamile, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja, seus pais, padrinhos e convidados, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiará, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Muito bem, nesse momento então, eles vão manifestar o consentimento. Esse é um rito muito bonito, onde a gente assume realmente esse compromisso. Eu falava aqui em off para eles olharem nos olhos um do outro para se apaixonarem novamente. Vocês aqui presentes que são casados, procurem renovar muitas vezes a aliança conjugal de vocês, olhando profundamente nos olhos do seu esposo, da sua esposa. Mantenham sempre acesas a chama que vem do coração. Eu, Gustavo, te recebo em família, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, todos os dias da nossa vida.
Eu, Jamile, te recebo, Gustavo, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, todos os dias de nossa vida. Deus confirme esse compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Nesse momento, já está selado no coração um do outro nome. O nome de um do outro já está escrito. Mas nós, seres humanos, muitas vezes precisamos de sinais visíveis. Assim, recebamos o sinal visível dessa aliança. Esse pacto de amor que eles fizeram. Recebamos as alianças. Deus abençoe as alianças que lhes entregaram ao outro, em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jamile, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gustavo, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Gustavo e Jamile, que ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Eu convido os pais e os padrinhos para que participem deste momento erguendo sua mão direita em direção aos outros. Que Deus possa, de uma maneira abundante, abençoar este casal. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e da esta união estabelecida desde o início, a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados na vossa caridade, permaneçam fiéis à aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Jamile, e ela busque o exemplo de santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Gustavo, e saiba honrá-la quando ele estima, reconhecendo a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ter os filhos de seus filhos. Enfim,
após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Nos unamos nesse casal, agora casados, nessa primeira oração depois de casados. Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, nós fizemos essa oração, a oração perfeita com os 7 pedidos. Vamos também, nesse momento, pedir a proteção da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Ela, que no silêncio do coração, ela está sempre atenta ao vinho que falta na casa. E se nós convidarmos Nossa Senhora para a nossa vida, ela sempre traz junto o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Beijo da esposa. Marido e mulher, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. If you wake up someday soon in a great big house in a new bedroom, if you get to thinking about the passing of time, circumstances, years are strange. The same old people have new last names, and if for a moment I am crossing your mind, I hope it lingers. Find me in the weeds, find me in the dark, diving underneath, fighting off the sharks. Find me still loving you the best that I can. Find me in the wrong, find me in the right, find me in the calm, in the middle of the night. Find me still loving you the best that I can. Ooh, 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 ooh. Find me still loving you the best that I can. If some weekend evening your kind of man had a
hand if you make your entrance in that dress that I liked. If sometime later you should meet some quiet stranger who talks like me, and if for a moment I am crossing your mind, I hope it lingers. Find me in the weeds, find me in the dark, diving underneath, fighting off the sharks. Find me still loving you the best that I can. Find me in the wrong, find me in the right, find me in
Yeah.